janeiro de 2026. 1.000 trabalhadores da principal fábrica da GM na América do Sul são mandados para casa. A produção cai. Um turno some. O motivo oficial é simples, quase burocrático: adequação à demanda. Mas no mundo automotivo, essa frase costuma aparecer quando o problema é muito maior do que a empresa quer admitir. Porque fábrica de carro não vive de discurso. Fábrica vive de escala. E quando a escala quebra, começa o pesadelo. O que está acontecendo em Gravataí não é um detalhe operacional. Não é um soluço. Não é uma turbulência passageira. Pode ser o sinal mais claro, até agora, de que o Brasil está assistindo ao segundo capítulo de uma história que já conhece. O primeiro capítulo foi a Ford. E agora a pergunta desconfortável é: quem será a próxima? Vamos aos fatos. Em Gravataí, a GM teve demissões, férias coletivas e redução de turnos. Houve momentos em que a operação caiu de cerca de 600 para 300 unidades por dia. Isso importa por um motivo muito simples. Quando uma montadora reduz a produção desse jeito, ela não está apenas vendendo menos, ela está perdendo eficiência industrial. E perder eficiência industrial no setor automotivo é o começo de uma espiral perigosa. Muita gente olha para isso e pensa: bom, mercado é cíclico, uma hora melhora. Só que esse raciocínio fica fraco quando a gente coloca um segundo dado na mesa. Enquanto a Chevrolet perde força, as chinesas avançam em ritmo forte. BYD e GWM crescem numa velocidade muito acima do mercado. Ou seja, não estamos falando apenas de desaceleração. Estamos falando de substituição competitiva. Alguém está perdendo espaço e alguém está ocupando esse espaço com fome, com caixa e um modelo industrial diferente. E aqui entra a parte que quase ninguém explica direito. O problema da GM não é apenas vender menos Onix. O problema é que o Onix sempre foi um carro de volume. Ele faz sentido quando gira muito, quando ocupa a linha, quando dilui custos fixos, quando faz a fábrica respirar. Se esse carro perde escala, a conta deixa de fechar do jeito que fechava antes. E era uma máquina de eficiência, começa a virar um ativo pesado, caro e difícil de sustentar. É exatamente aqui que a comparação com a Ford deixa de ser uma provocação e começa a virar análise. Antes de sair do Brasil, a Ford já dava sinais claros: market share pressionado, ociosidade, portfólio fragilizado, matriz olhando para mercados mais rentáveis e, principalmente, dificuldade de justificar investimento pesado numa operação local que já não parecia estratégica. O anúncio do fechamento veio depois, mas os sinais já estavam todos lá. Quando eu olho para a situação da GM, eu não digo que a empresa vai repetir a Ford amanhã. Seria irresponsável afirmar isso. O que eu digo é que os sintomas estão aparecendo. E isso já basta para levar o assunto a sério. Porque a montadora não sai de um país de um dia para o outro. Antes disso, ela encolhe, corta turno, dá férias coletivas, adia investimentos, muda o mix de produção, testa importações, reduz metas. E só depois, se a lógica econômica continuar piorando, ela toma a decisão que parece súbita para o público, mas que por dentro já vinha sendo preparada há muito tempo. Agora vem a pergunta decisiva: por que isso está acontecendo? A resposta curta é brutal, porque a vantagem das montadoras tradicionais está virando desvantagem. Durante décadas, vencer no setor automotivo significava dominar escala, fornecedores, rede de concessionárias e engenharia de manufatura. Só que a transição elétrica e a entrada chinesa estão mudando as regras do jogo. De repente, o que importava não era apenas montar bem, era controlar bateria, eletrônica, software, cadeia de suprimentos e velocidade de desenvolvimento. Se você quiser colocar isso num framework clássico de inovação, o primeiro nome é curva S. Toda a tecnologia sobe, amadurece e depois começa a perder capacidade de entregar ganhos realmente transformadores. Foi isso o que aconteceu com o motor a combustão. Ele não morreu, mas em muitos segmentos chegou perto do limite do que consegue oferecer em custo, eficiência e diferenciação. E quando uma tecnologia entra na parte madura da curva, outra começa a subir por baixo. Foi assim nos eletrônicos, foi assim nas telecomunicações, e agora pode estar acontecendo com os automóveis. O carro elétrico ainda não domina tudo, mas ele representa uma nova curva.
E o problema das gigantes é que elas foram construídas para extrair o máximo da curva antiga. Isso cria um segundo framework, talvez ainda mais importante, o dilema do inovador. As grandes empresas não costumam falhar por falta de competência. Elas falham porque o modelo que ainda dá lucro hoje atrapalha a mudança necessária para sobreviver amanhã. Em outras palavras, o maior problema da gigante não é a ignorância, é a dependência do seu próprio sucesso. É aí que aparece a armadilha do legado. Uma montadora tradicional carrega fábricas antigas, estruturas grandes, processos lentos, fornecedores espalhados e plataformas que precisam se pagar ao longo de muitos anos. Isso funcionava muito bem num mercado relativamente estável, mas funciona mal quando um concorrente chega com integração vertical, margens comprimidas, apetite agressivo e capacidade de lançar produtos mais rápido. Pensa numa fábrica desenhada para operar cheia. Quando ela roda perto do limite, o custo fixo por carro cai. Quando ela começa a esvaziar, o custo por unidade sobe. E quando esse custo sobe exatamente no momento em que o concorrente estrangeiro chega com um produto mais tecnológico e muitas vezes com preço mais agressivo, a fábrica deixa de ser fortaleza, ela vira âncora. Isso tem nome: armadilha do ativo imobilizado. O ativo que antes era símbolo de poder industrial passa a ser um peso que reduz flexibilidade e corrói competitividade. Mas ainda falta uma peça para entender por que as chinesas conseguem pressionar tão rápido. E aqui entra outro framework decisivo: disrupção de baixo custo. Quase toda a indústria subestima o novo entrante no começo. Primeiro ele parece muito inferior, depois parece irrelevante, depois parece bom o suficiente. E quando o incumbente percebe, o novo player já melhorou qualidade, ganhou escala e começou a roubar mercado exatamente onde o doía menos defender, até passar a ameaçar o centro do negócio. Esse é o ponto central deste vídeo. O Brasil não está apenas vendo uma disputa entre marcas, está vendo uma colisão entre dois modelos industriais. De um lado, montadoras fragmentadas que dependem de uma cadeia longa e carregam o peso do passado. Do outro, empresas como a BYD, que entram no jogo com um grau muito maior de controle sobre componentes críticos, especialmente bateria e eletrônica. Em termos simples, uma empresa compra grande parte do que precisa para montar carro. A outra captura valor em várias etapas da cadeia. Esse contraste pode ser resumido num outro framework muito útil: integração vertical contra ecossistema fragmentado. Quando você controla mais partes da cadeia, você não ganha apenas margem. Você ganha velocidade, previsibilidade, poder de negociação e capacidade de reagir a choques. E quando você captura valor em várias etapas, você ganha 3 coisas ao mesmo tempo: reduz vulnerabilidade a fornecedores, protege a margem e ganha poder para praticar preços agressivos. É por isso que essa nova guerra não é apenas sobre potência, design ou acabamento. É uma guerra de arquitetura industrial. Quem controla a cadeia, controla a velocidade. Quem controla a velocidade, pressiona o custo. E quem pressiona o custo, corrói a base da montadora tradicional, que depende de escala local para sobreviver. Nesse contexto, a GM fica especialmente exposta por um motivo específico. Ela depende historicamente de um produto de massa forte no Brasil para justificar sua presença industrial. Se esse produto perde tração, a operação inteira sente. E a situação fica ainda mais delicada quando a matriz global tem mercados mais rentáveis para priorizar. Afinal, quando o caixa global precisa escolher, ele tende a defender primeiro os polos de maior margem e maior relevância estratégica. É por isso que o caso de Gravataí vale muito mais do que uma manchete do dia. Ele mostra o momento em que a teoria bate na porta da fábrica. Demissões não são apenas notícia sindical. São indicadores estratégicos. Redução de turno não é apenas decisão operacional, é sintoma de subutilização. Férias coletivas não são apenas calendário, são tentativas de ajustar uma estrutura que está grande demais para a demanda atual. E aqui entra uma nuance importante, e ela aumenta o valor da análise. Talvez a próxima montadora a sair do Brasil não saia exatamente como a Ford saiu. Talvez ela fique, continue vendendo carros, mantendo a marca, mantendo concessionárias, mantendo o marketing. O que pode desaparecer antes é outra coisa: a relevância industrial.
Em outras palavras, a montadora pode continuar existindo no país como marca, mas encolher como fábrica, como engenharia, como geradora de volume, como centro produtivo de verdade. Essa é a ideia da desindustrialização silenciosa. Sai da lógica de montadora de volume e caminha para uma lógica de importadora, montadora de kits ou operação de margem mais seletiva. Para o público parece que ela continua aqui. Para a indústria ela já deixou de ser o que era. E isso muda tudo. Muda emprego, muda a cadeia de fornecedores, muda a capacidade tecnológica, muda até o tipo de carro que ela consegue oferecer com competitividade real. E aqui está o ponto de valor para quem assiste. Este vídeo não é apenas sobre montadoras, é também sobre o seu bolso. Se uma marca perde densidade industrial no país, isso afeta percepção de futuro, rede, peças, liquidez, confiança, valor de revenda. Não acontece da noite para o dia, mas o mercado percebe tendência antes de admitir em voz alta. E quem entende tendência, compra melhor e vende melhor. Então, como o espectador pode ler esse mercado sem depender de chute? Eu deixaria 3 perguntas simples. Primeira, a marca depende de um carro de volume que está perdendo força? Segunda, a fábrica está reduzindo o turno, dando férias coletivas ou operando abaixo do normal? Terceira, a empresa tem uma resposta realmente competitiva para a nova guerra ou está apenas administrando o legado? Se 2 dessas respostas forem ruins, o risco já merece atenção. Se as 3 forem ruins, o alerta está aceso. Neste momento, olhando para os dados que temos, a GM aparece como o caso mais sensível entre as grandes tradicionais. Não porque a saída já esteja definida, não porque o anúncio já esteja pronto, mas porque o padrão de fragilidade ficou visível. Perda de ritmo no carro-chave, sinais concretos de ajuste fabril e um ambiente competitivo que ficou mais cruel do que era 5 anos atrás. Volkswagen e Stellantis hoje parecem mais protegidas por portfólio e tração comercial. Toyota ainda tem uma blindagem importante de reputação e fidelidade, especialmente no topo da pirâmide. São os fãs do Corolla. No fim das contas, a grande lição é esta. Gigantes raramente morrem de repente. Eles vão ficando pesados, lentos, caros e vazios. Foi assim com muitas empresas em outras indústrias. E pode estar começando a acontecer de novo no setor automotivo brasileiro. O cemitério de gigantes não começa com falência, começa com ociosidade. E se você acha que a saída para as montadoras tradicionais está nos híbridos flex e nas apostas locais de curto prazo, eu tomaria cuidado. Porque essa pode ser uma ponte muito inteligente, ou apenas uma forma elegante de adiar um problema muito maior. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo que está aparecendo aí.